Construir um mapa mental é uma técnica de estudo que transforma um texto em algo aproximadamente com essa aparência. O texto em questão pode ser escrito ou oral, como o que o professor fala numa aula ou o palestrante numa palestra. Essa é uma técnica que ajuda a aumentar o poder de fixação do seu estudo. Baseie-se na constatação de que, de tudo que há numa aula ou num texto, existem conteúdos centrais que podem ser resumidos em poucas palavras. Isso facilita uma revisão rápida, porque se você tem pouca coisa para ler, pode fazer isso muito mais depressa, repassando o sentido geral daquilo que estudou. Isso é uma técnica muito boa para ser feita após o resumo, seja copiado no caderno ou aquele resumo que a gente faz usando o método do marcador de texto. Os mapas mentais, então, são uma condensação ainda mais resumida daquele assunto. Primeiro você faz o resumo, escrevendo ou marcando o texto, e em seguida traduz esse resumo em um mapa mental. Mas então, como é que se faz um mapa mental? Você já deve ter observado que o principal é você traduzir um texto nessa forma gráfica de apresentação, destacando os conteúdos principais do texto, certo? Mas existem algumas dicas que podem te ajudar. Comece desenhando pelo centro e expanda para os lados. Então, para um lado, o tema do mapa mental se desenvolve numa direção do assunto. Para o outro lado, outro enfoque do tema do mapa mental. As separações, então, no papel, a organização do papel, indica as separações do tema que você está estudando. Use cores diferentes para organizar e quebrar a monotonia. Faça de uma forma que fique bem claro e facilmente identificável aquilo que você está escrevendo. Lembre-se de que é uma técnica visual. Seja sucinto, abrevie. A verdade é que nós não conseguimos gravar tudo o que estudamos. Então, não queira colocar nos seus resumos, e muito menos ainda nos mapas mentais, todos os detalhes que tem num texto. Muita coisa tem que ficar de fora mesmo. Pense que se você conseguir gravar o principal, já está de bom tamanho. Afinal, verdade seja dita, se você não é lá um ótimo estudante, nem o principal da matéria você tem conseguido gravar. Para quem mexe com computador, uma ótima alternativa é fazer os mapas mentais no programa PowerPoint. Lá você consegue fazer os mapas muito mais bem feitos e de forma mais rápida. Também fica mais fácil fazer correções e aperfeiçoamentos. Se você tiver que fazer mudanças no seu mapa mental desenhado no caderno, você vai ter que fazer rasura. Se a mudança for muito grande, então, não tem jeito, vai ter que começar tudo de novo em uma nova folha de papel. Tudo bem que isso faz parte do estudo, mas no PowerPoint fica mais fácil fazer essas correções. Você consegue, por exemplo, puxar para lá e para cá as células e encontrar o melhor formato para as unidades do seu mapa. Vamos fazer alguns alertas agora para evitar alguns erros comuns. O processo de de desenhar o mapa mental, é parte do valor dessa técnica. Então, pegar o mapa mental pronto que outra pessoa já fez para você estudar, não tem o mesmo valor que você fazer o seu. Enquanto você está fazendo o mapa, você está pensando na matéria. Se lhe ocorrer que você está gastando tempo demais para fazer uma coisa tão resumida que parece que não vale a pena, lembre-se de que enquanto você está fazendo, você está estudando e memorizando. Então também não adianta fazer o mapa de qualquer jeito, ou seja, ir só pegando pedaços do texto e colocando no desenho. Você tem que refletir sobre cada trecho. Onde que aquilo entra? Como se relaciona com as outras partes? É melhor pôr em cima ou embaixo, na direita ou na esquerda? É uma ideia central ou é de menor importância e você vai colocar na periferia do seu mapa? Também não confunda mapa mental com um resumo. Não é para colocar textos grandes ou frases grandes no seu mapa. Nos mapas mentais, deve-se escrever apenas as palavras-chave.
o que ajuda a ficar mais facilmente identificável visualmente. Lembre-se de que isso não é um trabalho de arte, então não vai perder o foco, que é o estudo, e ficar gastando tempo demais se divertindo em mexer com aqueles detalhezinhos de cores e formas. Se for assim, essa técnica vai acabar se tornando uma forma de perder tempo nos estudos. Outra coisa, o mapa mental é para uma parte não muito grande da matéria. Talvez para um capítulo do livro seja necessário mais de um mapa. Para terminar, vamos mostrar um exemplo fazendo um mapa mental a respeito de um texto sobre o descobrimento do Brasil. O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro, e esse evento é muito conhecido como o Descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses aqui foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações, realizadas por eles durante todo o século XV. As grandes navegações são como conhecemos as expedições exploratórias organizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico ao longo do século XV. Isso só foi possível graças a uma série de fatores. Primeiro, a unificação territorial de Portugal. Além disso, a localização geográfica de Portugal garantia acesso fácil às correntes marítimas do Oceano Atlântico, e o desenvolvimento comercial de Lisboa tornava a cidade um centro importante. Por fim, a necessidade para encontrar uma nova rota para o Oriente, já que a usual passava por Constantinopla havia sido fechada em 1453. Isso reforçou a exploração dos oceanos pelos portugueses. Esses fatores ajudam a entender por que Portugal lançou-se pioneiramente na exploração dos oceanos e por que as grandes descobertas do século XV foram realizadas pelos portugueses. A única exceção, a única grande exceção foi a expedição de Cristóvão Colombo, navegante genovês que chegou à América em 12 de outubro de 1492, em uma empreitada financiada pela Espanha. No contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal estava desfrutando o auge do comércio de especiarias da Índia, mercadorias oriundas da Ásia, como pimenta do reino, noz moscada, perfumes e incenso, que por sua raridade no mercado europeu eram valiosíssimas.